Fala pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui gravando mais um capítulo do nosso webinar FinOps, onde estou com ele, meu amigo Wagner Fontes, mais conhecido como Vaguinho. Vaguinho, bom dia, tudo bem, meu querido? Bom dia, Jean. Tudo tranquilo. Va- Preparado aí um capítulo aí. Maravilha, Vaguinho, só para te agradecer, a primeira foi um sucesso. O pessoal tava doido já pela segunda parte, eu falando, não, calma, a gente precisa ver, porque tem o tempo do Vaguinho e tal. Mas que bom que você conseguiu um espaço aí na agenda que a gente está podendo gravar. E já adianta, hein? Vamos ter novidade para o capítulo, que é o capítulo falando de certificação, mas não vou dar spoiler, tá? Uhum. Vai ser um capítulo sensacional. E Vaguinho, vamos embora começar então? Vamos. Primeiro, Jean, só agradecer aí, né, o convite, né? E é legal ver a comunidade, ver as pessoas que buscam conhecer um pouquinho mais sobre FinOps. É uma área que está bombando aí. A gente tem visto muitas pessoas é, perguntando, interagindo. Como você sabe, eu tenho a comunidade lá de certificações. O pessoal fala de FinOps, tá aprendendo a respirar FinOps, tá sensacional, Vaguinho. Muito obrigado mesmo, beleza? Então, Vaguinho, vamos começar. Vamos falar o seguinte: no capítulo um nós contextualizamos as pessoas de FinOps. Eles aprenderam até o mais, a enxergar com os bons olhos, né? Que o FinOps não é aquela pessoa que almoça sozinho, que o FinOps precisa ser visto todos os dias. Foi sensacional. Então agora nós vamos aprofundar um pouquinho, beleza? Quero que você me fala, Vaguinho, a- como que a gente planeja uma otimização de custos em FinOps? Exemplo, é, tem alguma ferramenta que eu tenho que comprar? Tem algo que eu tenho que fazer? Me conta mais ou menos não, me conta sobre o dia a dia de redução de custos FinOps. Jean, hoje nós temos uma série de ferramentas disponíveis no mercado, né, de vários fabricantes. Todas elas têm sua particularidade, umas focam mais em otimização, umas focam mais em spot, enfim, todas elas nos ajudam e em alguns eventos são essenciais. Mas eu gosto antes de trazer uma ferramenta, um aplicativo de terceiro, fazer o que eu chamo de dever de casa, né? O que que seria? Fazer o mínimo de organização dentro da minha estrutura para evitar que, quando chegar um aplicativo de terceiros, ele vai acabar descobrindo um universo que tem muita coisa que está lá fácil de trabalhar e fácil de resolver. Não que você tem que fazer tudo isso antes, mas eu recomendo fazer até para evitar você ter um custo excessivo, porque algumas ferramentas, né, cobram pelo sucesso na realização da redução de custos. Então, para esse tipo de aplicativo, é importante que você faça primeiro o seu dever de casa, reduza um pouco, né? Busque, né, otimizar para depois buscar uma ferramenta. Entendi. Então, só para contextualizar aqui, do que adianta eu ir no mercado, comprar uma ferramenta, como você bem disse, a ferramenta às vezes costuma cobrar no êxito que eu tive, se eu não fiz o meu dever de casa, né? Se eu não parei para olhar, para saber se eu tenho discos órfãos, para saber se eu tenho instâncias super ou subdimensionadas, isso tudo eu consigo ver antes de contratar uma ferramenta, não consigo? Hoje consegue, tem muita informação hoje disponível na console que você consegue, tá? Trabalhar, criar alguns procedimentos, criar alguns processos diários para que você possa fazer essa gestão um pouco mais efetiva. É lógico que cada organização tem uma estrutura de pessoas envolvidas, nem sempre é possível fazer. Talvez a sua equipe é pequena, talvez a sua equipe não tenha o skill necessário para fazer esse trabalho, aí sim, aí não tem como, você tem que contratar esse aplicativo de terceiro para fazer essa gestão. Mas se você tiver o mínimo de conhecimento, eu recomendo primeiro, né, o que eu chamo de fazer o dever de casa, para depois pensar numa ferramenta. Até para que você possa dimensionar e escolher o melhor aplicativo para a sua empresa. Porque não existe, né? Eu gosto muito de falar que não existe uma receita de bolo. Então, cada um vai enxergar melhor o aplicativo A, aplicativo B, e vai adequar melhor a sua organização. Não. Perfeito, perfeito, Vaguinho.
E nós, como conhecedores de AWS, né, a gente tem falado muito em AWS. Você, Vaguinho, se eu sentar na frente da console agora, eu tenho trabalho em uma empresa, a minha empresa já é bilada, né, ela já é cobrada pela AWS. Se eu sentar na frente da minha console agora, quais recursos da AWS você me falaria para eu olhar para ver meus custos, Vaguinho? Já, eu acho que nós temos algumas opções interessantes dentro de uma console, né? A gente pode falar do Trust Advisor, onde que a gente tem otimização, né? Recomendação de desperdício de custos. Podemos falar de segurança, ele tem também alerta sobre segurança, sobre performance. Temos também lá o Cost Anomaly, onde que ele nos mostra todas as anormalidades de custo nos últimos X dias. Com base nisso, você consegue dar um drill down nessa ocorrência específica, ele te joga para um Cost Explorer e ali você vai fazer sua análise. Temos também o Cost Optimizer, onde que a própria AWS recomenda você fazer uma série de alterações, de otimizações, baseado em EC2, baseado em ADS, baseado em outros serviços mais ativos. E o interessante dessa opção do Cost Optimizer é que ela me dá por conta. Então, eu consigo, através especificamente de uma conta, entender quais são as oportunidades que eu tenho ali para que eu possa fazer. Então, temos também a parte do budget. Esse budget, apesar de não ser muito usado por algumas organizações, eu particularmente gosto bastante. Porque hoje o Budget Report, inclusive, você pode criar interfaces, por exemplo, com o Slack. Então, você pode ter interface com o Slack de modo que, a partir das triggers que você criou no seu Budget Report, ele vai te alertar com toda e qualquer anormalidade que acontecer na sua console. Evita de você estar entrando todo dia lá para que você veja especificamente, né, alguma anomalia. Você pode criar esses budget report, uma vez que ele te alerta sobre o custo, né, ou para cima ou para baixo, você sim, aí vai especificamente naquele serviço e toma as ações se necessário for. Sensacional. Então, eu consigo, através do budget, né, para, como diz, traduzindo ao pé da letra, orçamento, criar lá e falar assim, ó, se as minhas instâncias ultrapassarem US$ 100 por dia, você vai no meu canal do Slack, no meu canal do Teams e grita lá, que aí eu venho cá ver. É isso que a gente tá falando? Sim, sim. Evita, sabe, Jean, hoje tem muito, vou mandar um alerta para o e-mail. O que que acontece? Hoje nossa caixa, né, ela é inundada de e-mails, de tudo, de terceiros, e-mail da própria organização, enfim. Ela acaba se perdendo, ele vira mais um. Então, quando eu tenho o Budget Report, ele só vai me alertar no momento que ele achar essa anomalia. Então, eu posso alertar que meu budget é US$ 80.000 por dia. Ele vai ter uma variação tanto para cima quanto para baixo. Ele excedeu esses limites, ele vai me gerar um alerta na minha console do Slack, por exemplo, mas de uma forma muito sintética. Com base nisso, aí sim, eu vou lá na console saber que na conta organization existe uma anomalia de custo no serviço XPTO. Então, é como se dentro do Budget Report eu tivesse na própria console criando os meus filtros. E aí ele Sensacional. joga, né? Ele manda no e-mail também, você pode continuar mandando no e-mail se você entender que a melhor forma é o e-mail, mas se você tiver um Slack, um Teams, hoje é nativo essas interfaces. E é muito mais produtivo, né? Vai ser uma informação específica que vai aparecer na sua console lá. Perfeito. É igual eu falo com os meus alunos, não adianta nada criar budget para avisar que você está extrapolando o limite da sua conta e mandar o e-mail para o spam. Para que que você colocou então? Isso. Não faz sentido, né? Ah. Isso. Agora, É mais um Vaguinho, para cair no seu é, backlog lá. tô recebendo e-mail demais de cobrança, então ou você ajusta seu filtro ou você desabilita, já que você está Isso. consciente. Você falou uma coisa importante, Rogério. É legal você criar o filtro de acordo com a sua realidade. Se você tem lá
né, um consumo diário de 10, eu não vou colocar, se for 10.500, para me alertar, ele vai me alertar todo dia, porque Sim. existe essas variações. Então, é muito importante você entender o crescimento, né, da sua conta diária para que você faça o melhor budget, para que você crie o melhor trigger. Porque Ótimo. senão, de novo, vai continuar todo dia te avisando e aí cai no descrédito. Perfeito. Então, agora, seguinte, falamos de Cost Optimize, de Anomalize. Anomalize vem das anomalias. Seguinte, eu eu tenho que levar em consideração. É gravado em pedra tudo que ele me indica. Exemplo, o Anomalize vai falar assim, Vaguinho, a sua instância teste, ela tem que ser migrada para uma instância diferente. E isso é gravado em pedra, eu tenho que levar aquilo em consideração, ou eu preciso chamar meus arquitetos, todo mundo, e falar assim, gente, olha só, o Anomalize falou que essa instância está errada. Ela está errada ou a Anomalize sugeriu porque daqui para frente pode ser que tenhamos que mudar mesmo? Me explica mais sobre isso. Jean, tudo são todas essas anomalias, elas podem ser sugestões ou efetivamente você precisa mudar mesmo. No caso, vamos pegar um exemplo prático de EC2, que acho que é o grande hoje, quando se fala de gestão de custo, né? Todo mundo, a EC2, ela está acima, está abaixo, tem que mudar para o modelo A, ou B ou C. Precisa ter uma condição de você aprofundar mais sobre esse estudo. Então, se você for hoje na própria console, você entrar lá na console, no dash do EC2, você vai ter lá o seu uso de memória não, desculpa, o uso de CPU, tráfego de rede, enfim, você vai ter um grupo de informações que vai te ajudar uma tomada de decisão. Lembrando que o fato de uma instância ela estar com pouca uso de CPU, não quer dizer que você tem que fazer o downgrade, porque você pode ter uma instância que tem um uso muito forte de memória. E ali naquele relatório, ele não te dá uso de memória. Então, precisa ter um estudo, sim. Aí, nesse momento, tem que estar os arquitetos, os engenheiros, para que possam fazer uma análise mais profunda, mais técnica, para evitar de você achar que aquilo está com uma anomalia, porque ele está com pouco CPU, e você precisar de trocar. Não existe isso. Achei, eu tenho que automaticamente correr e trocar. Tudo precisa de uma análise. E essa análise tem que ser feita pelos engenheiros, pelos arquitetos, para que possam tomar a melhor decisão. Cabe FinOps, o time de gestão de custo, mostrar essa possível anomalia. Perfeito. Então, gente, mais uma vez, o time de FinOps não trabalha sozinho, precisa de ter todo mundo envolvido. Exatamente como isso. Ó, o Kush Normalize identificou a instância X, ela tá errada. Então, vamos chamar todo mundo e vamos ver mesmo. E como o Vaguinho bem disse, são sugestões. Beleza? Então tá, Vaguinho, nós, né, do meio FinOps, usamos um termo chamado cauda longa. Eu vou ser sincero, eu demorei a aprender. Quando as pessoas falavam comigo assim, não, olha o cauda longa, eu falei, mas que cometa de cauda longa é esse? Que raio de cauda longa é esse? Você consegue, com sua experiência, me dizer assim, para que todos entendam, a bendita cauda longa? Na verdade, a cauda-longa ela não é um dragão, ela não é um cometa, né? O conceito, o que que a rotina acaba nos levando, né? Geralmente, quando você vai fazer sua análise, você pega lá, talvez, os top 10, top 5, e sempre concentra, porque realmente tem que concentrar ali, né? Porque são 5 serviços que mais consomem. Mas se você pegar, por exemplo, no billing, você vai ver que você tem N outros serviços que talvez a somatória daqueles serviços vão dar 2, 3 serviços do top 5, do top 10. Por isso que é a cauda longa, né? São todos aqueles outros custos de menor relevância, mas se você somar aqueles custos, talvez eles vão ser maiores do que um desses custos aí que a gente está trabalhando. Então é importante, eu gosto muito de trabalhar esses custos, porque é comum, por exemplo, um engenheiro, né, subir um serviço lá de um MQ para fazer um teste e depois esquecer de desabilitar.
E esse cara vai estar bilando para você lá, sei lá, US$ 100, US$ 200, US$ 300, mas uma coisa que você não está usando mais. E no dia a dia você não vai ver isso. Então, por isso que é importante essa cauda longa, né? Esses outros cursos que não são tão relevantes, mas que se você juntar dois, três, um pouco mais de curso, ele vai se tornar relevante. Por isso que é importante, sim, a gente entender esses principais custos, mas também não esquecer dos outros, porque os outros também vão nos dar uma redução. Se você juntar, eles vão te dar uma redução considerável em algumas situações. Ouvindo assim fica fácil entender. Muito obrigado. Agora o outro que é sensacional também no jargão de Finops, o famoso mato alto. Galera, nós precisamos cortar o mato alto. O que é isso, Vaguinho? É, mato alto, né, como própria expressão diz, né, são aqueles custos fáceis de você enxergar. Por exemplo, você tem lá o ambiente sandbox, né? O que é um ambiente sandbox? É aquele ambiente que você cria para testes unitários dos desenvolvedores ou programadores. Aquele ambiente é um ambiente que não precisa ficar ligado, ficar ele disponível o tempo todo. Então, se você criar, né, rotinas, por exemplo, de deleção de tudo que está nesse sandbox, todo sexta, todo sábado ou qualquer outro dia, se desligar esse ambiente, isso é conhecido também como mato alto, porque são ações que, né, a princípio, rápidas e que vão ter um efeito prático no seu custo. Então, o que se considera um mato alto? São todas aquelas ações que você tem de forma rápida, de forma prática, que vão reduzir o seu custo. Você não Entendi. precisa fazer uma análise muito profunda para chegar a entender que uma máquina, uma instância de dev, não precisa ficar ligado no final de semana, por vias de regra. Lógico que vão ter as exceções. Isso também é considerado um mato alto, Boa. do meu ponto de vista. É lógico que o mato Sim, alto para outros não necessariamente vai ser. entendi. Ah, então eu posso considerar o ambiente, tô falando no nosso contexto aqui, como você mesmo disse, é Correto. nosso contexto, né? Cada um tem a sua percepção. Então eu posso dizer que se eu deixar o meu ambiente de homologação, que não é usado durante a noite, porque está todo mundo dormindo, os meus devs estão dormindo, eu posso dizer que deixar meu ambiente de homologação dormir ligado é um mato alto que eu posso cortar. Sim. E isso é um ponto, Jean, que isso não é especificamente da organização A ou B ou C. Esse é um tipo de situação que ela é crossa quase todas as organizações, guardando as devidas particularidades de cada organização. Tem organização que o pessoal vai trabalhar o final de semana todo, trabalha, tem turnos, então esse ambiente não vai ser desligado. Sim, Mas a maioria das organizações trabalha em horário comercial. Então, se você criar, por exemplo, um serviço que eu ligo esse ambiente, né? Coloco disponível esse ambiente 7 horas da manhã e desligo ele às 22, isso é factível para a maioria das organizações. Lógico, se você precisa que isso aconteça de forma diferente, cria um combinado com o seu time de arquitetos, seu time de engenheiros, seu time de DevOps, para que você crie a melhor situação. E talvez criar também uma forma de que precisou, esse time automaticamente ele vai subir esse ambiente. Evite de criar um processo muito burocrático. A ideia é que você faça uma coisa que seja ágil, entendi. não que vira burocracia, porque senão você acaba gerando problema, você vai tirar agilidade e vai gerar uma série de forças contra esse tipo de situação. Entendi. Sempre vai ter a famosa resistência, né? Então, Sim, sim. vamos E lá. desculpa, né? Que eu não fiz isso porque o time de Finop sugeriu o ambiente ficar desligado. Isso, é aí, tá? É exatamente, gente. Pelo amor de Deus, é sempre em conjunto, tá? Vaguinho, então, olha só. é, Na área de desenvolvimento, né? Gosta-se muito de vou fazer um snapshot, porque se o que eu fizer der errado, eu volto esse snapshot. Só que o que se observa no dia a dia e na realidade é que quem fez esse snapshot dura a vida toda.
Por quê? Ou ele esquece, ou não tem aquela rotina de favor apagar os snapshots a cada 5 dias. É, é muito comum isso, né? Não, gente, eu criei uma instância de teste aqui, mas eu vou desligar essa instância e quando eu precisar eu ligo novamente porque ela não vai cobrar nada. É verdade, se eu criar uma instância e deixar ela desligada, ela realmente não cobra nada, o snapshot vai estar ali, também não vai cobrar nada? Me conta aí. Não, já, mas a gente precisa entender que é o seguinte, né? Quando eu subi uma determinada instância, ela, para que ela possa funcionar, você tem uma área de armazenamento de dados dali. Então, quando eu coloco essa situação de uma instância em stoppage, o que vai acontecer? A parte de disco de armazenamento, ela continua sendo cobrada. Com certeza, o custo do conjunto ele vai ser menor porque essa instância vai estar desligada. Mas lembrando que toda a parte de armazenamento ela continua ativa. Então, se você tem um processo de redução de custos baseado em instância, você tem que lembrar que sua parte de armazenamento ela vai estar ativa. Então, quando você for fazer seu cálculo, quando você for fazer seu forecast, tem que lembrar que aquele custo do armazenamento, que às vezes ele não é significativo, mas ele vai aparecer como um custo que não foi reduzido. E às vezes a pessoa, poxa, mas eu coloquei stop. Legal, você colocou, mas o armazenamento não fica em stop. Quanto ao snapshot, hoje, a ideia do snapshot é exatamente para algumas situações, quando você está falando aí, eu vou fazer uma alteração no aplicativo, eu vou fazer um upgrade no meu sistema operacional ou coisas similares, que esse snapshot ele tenha um ciclo de vida. Se ele não tiver um ciclo de vida, se ele não tiver um Lambda, qualquer outro dispositivo, para que, conforme o combinado, ele seja deletado, o que vai acontecer? A pessoa que fez aquilo ali, até por questão de segurança, conforto dela, nunca vai querer deletar. E às vezes essa pessoa não está mais na organização, foi transferida de outra área, e é comum você chegar lá, você ter um histórico de backlog lá de 1.000 dias de arquivos que ninguém sabe o que faz. E aí existe uma situação engraçada, né? Porque ninguém quer deletar. Ninguém quer ser, né, o juiz para mandar deletar. Fica, não, deixa isso aí, não vou mexer nisso aqui, não. Isso aqui a gente pode precisar de um dia. E o custo vai sendo, né, consumido em função de uma decisão, de uma falha na criação, de uma falha no seu processo, de uma falha de política. E cultural também, porque a partir do momento que as pessoas começam a ter cultura do custo, poxa, eu não vou deixar isso aqui não, porque isso aqui custa $5, $10, $20. Então eu mesmo vou criar aqui, vou criar um card dentro do meu Gira, por exemplo, para que daqui 10 dias eu seja avisado que eu tenho que deletar. Não precisa criar um processo muito complexo. Vamos criar o básico, vamos criar o necessário. Não precisa criar a estrutura maior desse mundo para que você vá deletar um snapshot de uma alteração pequena que você fez. Entende? E o nosso pessoal é muito. ele- Criativo. Isso, obrigado. Essa é a palavra. O nosso pessoal é muito criativo, né? Ou eles criam um recurso sem tag nenhuma, que nós vamos falar de tags no futuro, ou eles colocam assim na tag, não apagar nunca. Mas, Né? como assim não apagar nunca? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos nos atentar às tags. Nós vamos falar de tags em um capítulo separado, mas ela é muito importante. Então, Vaguinho, vamos lá, para já a gente caminhar para o fim. Eu vou subir uma aplicação. Eu vou subir uma aplicação, beleza. Eu vou naquela instância que a AWS me recomenda, que é a famosa General Purpose, ou seja, de uso geral. Ou se eu sei que a minha aplicação vai consumir muita memória e pouco processador, eu deveria criar uma instância que ela é baseada em memória e não em processador. Você tem alguma dica, algum conselho? Ó, gente, é, saibam que tipo de instância vocês precisam, até mesmo para o custo ser melhor. O que que você diz sobre isso? Já é isso mesmo. A gente até porque, talvez porque é a primeira opção lá, né, que é o General Purpose, talvez porque eu não tenho conhecimento, né, se eu vou usar muita memória, se eu vou usar muita CPU, eu acabo pegando aquele modelo básico. Mas
hoje você tem várias famílias de instâncias que vão ser melhor definidas para o seu aplicativo. Então, por exemplo, se eu vou usar uma estrutura que eu vou ter que rodar rotinas batch toda noite, para que eu vou pegar uma general purpose se eu tenho uma instância específica para cargas de trabalho, para serviços batch? Então, de novo, nesse ponto, tem que entrar o time de arquitetura, tem que entrar o time de DevOps, de engenheiros, para que possam entender e escolher a melhor instância. Não necessariamente, talvez, essa instância, esse tipo de processador, ele tem que ser o maior, ele tem que ser o melhor. Você vai ter condições de desenvolver, esse cara aqui eu não preciso pegar um Intel, eu posso pegar um AMD, poxa, eu posso começar direto com o Graviton. O Graviton tem o melhor custo-benefício de performance para esse aplicativo. Então, é muito importante essa escolha vai definir o seu custo lá na frente. Por Ótimo. quê? Porque a partir do momento que você faz uma escolha que não é a melhor, lá na frente talvez você vai ter que fazer um upgrade, vai ter que fazer um downgrade, vai gerar uma parada no seu sistema, é um serviço a mais, enfim. Escolher a melhor instância é também um fator preponderante na gestão de custos. Sensacional. A gente vê muito, né, Vaguinho, essas pessoas que defendem. Eu só uso Intel. O outro fala assim, eu só uso AMD. Gente, é questão de até mesmo olhar custos, né? Porque a AMD, a gente consegue ver aí processadores AMD 30% mais barato do que o da Exato. Intel. E as pessoas, E não, que mas é porque entregam aí. a mesma performance, né, Jean? Exatamente, mas é porque colocaram na mente de que Intel é a supra-sumo dos processadores. Não, mas a AMD me entrega também o mesmo e mais barato. Então, gente, precisamos alinhar e rever algumas coisas. Por quê? Estamos falando AMD, 30% mais barato. Ah, não, mas eu só pago, eu só tenho uma instância. Beleza, mas e aquelas empresas que possuem 3.000 instâncias rodando? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que todo mundo me zoa. Qualquer dólar é dólar, né, Vaguinho? Então, se eu economizar US$ 10 por instância e eu tenho 3.000, quanto que eu vou ter lá no final? Então, acho que esses paradigmas precisam ser quebrados, né? Você falou uma coisa importante, porque o que, que acontece? No passado, você tinha uma diferenciação muito grande, desculpa, entre a AMD e a Intel. Com o passar dos anos, isso praticamente igualou. Em algumas situações, você vai ter performance, custo melhor do que uma máquina Intel. Então, se ainda você tem ainda essa restrição AMD, pense em fazer, por exemplo, todo o meu ambiente de dev, todo o meu ambiente sandbox, eu só vou subir a AMD. E quando eu for para a produção, se isso me incomoda, se eu não tenho a devida condição para entender que aquela performance seria suficiente, eu passo para a Intel. Então, se você pegar uma máquina, né, por exemplo, uma M6i e uma M6A, legal, o custo vão ter lá 15, 20%, aí eu não sei o valor correto, eu vou levar essa redução de custo para o meu ambiente dev, que vai ser meu AMD, e vou levar para a produção Intel. Porque se você pensar, se você colocar na prática, não existe uma diferenciação técnica que impeça você fazer isso. Pode ser Entendi. que alguns casos específicos, né? Então, para que isso aconteça, eu faço um teste. Se isso estiver incomodando tecnicamente, vamos fazer um teste. E vai chegar aquela situação que eu vou chegar à conclusão que não faz sentido mesmo. Sensacional, Vaguinho. Agora tem uma que ela carrega não sei se é mito, tá? Você que vai me ajudar a desvendar. Eu não uso Spot porque se eu uso Spot é 5 minutinhos a AWS pega lá de mim. Eu não, gente, Spot, você é doido, Spot, tudo que você sobe em Spot passa 10 segundos a AWS tira. Me ajuda, Magui, pelo amor de Deus, porque os meus alunos, por exemplo, todos falam, Jean, mas a Spot, o material fala que ele é revogado, que qualquer hora a AWS pode pegar, e aí como é que eu faço? Conta pra mim isso daí, Vaguinho. Existe um mito em tudo isso, né? Talvez no passado, pode ser que tenha, por questão
de demanda de processamento, talvez no passado isso possa ter sido uma verdade. Hoje não. Hoje existe uma capacidade de processamento que você consegue usar as suas máquinas spot não só em ambiente de desenvolvimento, mas em ambiente de produção. De novo, isso vai muito em função do tipo de aplicativo que você tem. Então, para que você faça esse trabalho, né, que tem uma forma segura, eu sugiro você fazer um piloto, faz um piloto primeiro no seu ambiente de dev, crie essa estrutura para você fazer essa produção. E hoje tem no mercado software extremamente importantes no seu contexto de redução de custos que vão te ajudar nesse trabalho de gestão de esporte. Mas a gente não pode menosprezar que custo de esporte ele vai ter reduções aí, talvez de 50%, 70%. Então, é um serviço que não pode ser desprezado, mas existe esse mito, sim. Isso não é simples, né? Porque ninguém quer levar uma máquina esporte, né, para a produção e, por uma razão qualquer, acontecer qualquer coisa e você ser o cara que tentou reduzir o custo e, na verdade, você causou um problema. Então, para que você não tenha isso, se você existe essa demanda, se você tem uma estrutura grande de uso de S2 e que possam se adequar a essa situação, vá no mercado, traz uma consultoria, busca aplicativos de terceiros que já estão no mercado aí há bastante tempo, que faz isso com maestria e com certeza vão te dar uma redução de custo significativa. Então, não deixe de usar máquina esporte, porque alguém falou que com 5 minutos você vai cair, a AWS vai lá tomar a sua instância. Isso não existe mais dessa forma. Logicamente, tem algumas regras, porque ela é muito mais barata. Então, de acordo com a demanda de processamento, a AWS vai colocar mais ou menos máquina spot. Isso é a lógica do processo. Agora, na prática, é você que vai saber, junto lá com sua equipe de engenharia, ou mesmo esse software terceiro, o que é melhor. Mas não deixe, de forma nenhuma, de analisar, de trazer para o seu contexto de redução de custo máquinas de esporte. Sensacional. Eu tenho até um amigo, Felipe Yoshida, vocês procurem ele aí, que ele trabalha numa empresa que é focada nisso. Focada em vender soluções spot para produção, né? Então tem E empresas funcionam bem, viu, Jean? E funciona, funcionam bem. funciona. É porque, deixa eu te explicar, em todas as questões de certificação, que a resposta é spot, fala assim, a aplicação precisa suportar tempo de downtime. Aí todo mundo, mas peraí, minha aplicação vai sair do ar. Então, gente, calma, fiquem tranquilos. Em grandes organizações, até mesmo essa ferramenta desse amigo nosso, você tem um autoscalezinho ali, que se o spot cair aqui, tem outro aqui rodando. Então, né, Vaguinho, é tomar muito cuidado. É, é chamar todo mundo, né? Vem cá, galera. E aí, nós vamos colocar spot em produção? Como é que vai ser? Que antigamente, você pode me corrigir se eu estiver errado, Wagner. Antigamente, quando você definia autoscaling, você só definia lá autoscaling. Agora não, a AWS te dá a opção de, ó, como é que vai ser? Tantos por cento on demand, tantos por cento spot. Isso facilitou muito, porque se eu tenho um autoscaling, um exemplo, eu subo 3 máquinas on demand e falo assim, ó, a partir da quarta, coloca tudo spot. Então, isso nos ajuda, né? Isso trouxe hoje uma facilidade muito grande para quem quer aqui ó, aspas, arriscar no mundo spot. Lembrando, Jean, de novo o papel do FinOps, né? O FinOps não vai de forma nenhuma falar como fazer. O Exatamente. FinOps vai provocar as pessoas para que usem essa tecnologia. Perfeito. Eu tenho certeza que esse profissional de FinOps, ele não tem que fazer isso. Ele vai mostrar, gente, tem essa tecnologia, vamos usar, eu vou lá no mercado, vamos trazer o provedor A ou B ou C dessa solução, vamos estudar, mas essa demanda, pode surgir da área de FinOps, mas quem implementa, faz a arquitetura de tudo isso é o time de arquitetura, é o time de engenheiros, são eles que vão trazer essa tecnologia. Se vai usar A, B ou C, eu entendo que não cabe FinOps falar. O que a gente vai fazer? Gente, nós temos essa opção aqui,
que vai nos dar uma redução significativa em função da disponibilidade que a gente tem de spot no mercado. Entendi. Você frisou maravilhosamente bem. Gente, o time de FinOps, ele vai ver, vai ler, vai pesquisar, mas ele não tem que ter a responsabilidade de falar assim, a partir de agora tudo é spot. Porque se a aplicação cair, a culpa é do FinOps. Então, o que que a gente Não, não pode... pode. O que que eu entendo? Que nós vamos, através de um comitê, sugerir. Gente, a AWS lançou um tipo de instância que é spot, mas ela possui esse e esse risco. E aí? Nós vamos testar? Vamos começar num ambiente de sandbox ou de desenvolvimento e depois ir para a produção? Para que o time FinOps não fique até descredibilizado, né, Wagner? Tudo que eles me Não, e sugerem. acaba sendo desvio de função, Jean. Isso. O profissional de FinOps, ele não é um DevOps, ele não é um engenheiro, ele não é um arquiteto. Ele não tem que estar definindo de como fazer e o que tem que ser feito. Ele vai, logicamente, trazer a visibilidade do que pode gerar esse custo no seu ambiente. É uma oportunidade de uso de máquina spot extremamente atraente e que vai fazer muita diferença no seu billing final. Sensacional, Vaguinho. Então, Vaguinho, você já me esclareceu todas as dúvidas. E, pessoal, muito obrigado pelas participações que vocês estão tendo aí nos chats. Convido a participarem mais, porque nós vamos ter mais alguns capítulos, tá? Vamos ter novidades aí no capítulo de certificação, que vai ser sensacional. E, Vaguinho, diga aí, eu te agradeço demais. Você, como sempre, sensacional nas suas colocações, né? E muito obrigado mais uma vez. Você quer fazer mais alguma consideração? Já, Agora nós temos uns eu, minutinhos finais aí. tá. Eu gostaria também, já, falar um pouquinho sobre o billing. As Ah, pessoas, né? As pessoas vejam o billing só com aquela conta final que eu tenho que pagar. Eu boa. gosto muito de fazer uma leitura do billing, não só no final do mês, porque lá o billing é um repositório de informações muito ricas. No billing eu consigo ver informações granulares que talvez na console eu tenha que fazer uma série de filtros ali. E a própria console do billing hoje, ela me dá informações de custo dos últimos 3 meses por conta, por serviço. Ela é muito rica. Então, eu entendo, eu gosto muito de ver o billing, ou semanalmente, até porque diariamente talvez ele não vai fazer a função que eu busco, mas até para que a gente possa ver a cauda longa, né, no billing é mais fácil. Boa. Então, eu gosto muito de trabalhar com billing. É lógico que o billing você tem que entender um pouco mais. Ele é trabalhoso porque você vai ter lá talvez 20, 40, 30 páginas de informação e ela vai ser subdividida em regiões e dentro dessas regiões às vezes você tem as AZs, enfim, não deixe de olhar. Acho que uma dica legal também, né? Olha a console do billing, entre no billing para você entender o que está sendo cobrado, e não deixe só para chegar no final do mês, que quando você chegar no final do mês, você não tem mais nada para fazer. Você só tem, aliás, você tem sim, pagar, né? É. Porque você já consumiu. E não tenho o que Não questionar. adianta chorar, não adianta chorar o leite derramado, ali já foi. E, Vaguinho, obrigado por você ter lembrado desse assunto tão importante. Olha como é importante você olhar o billing, né, diariamente. Eu tenho um aluno que ele me falou, me chamou e falou assim: Jean, eu coloquei a minha Lambda para rodar de madrugada, que ela tinha que fazer um trabalho para mim de madrugada. Só que ela entrou em um loop tão grande que no outro dia ela bilou US$ 20.000 por um erro meu. Ele falando, né? Jean, por um erro meu. Você imagina se eu visse isso só daqui a um mês? Então, olha a importância dele ter entrado lá e visto. Peraí, gente, o que é isso? Essa lâmpada aqui fui eu que criei errado. Então ele assustou, né? Mas não foi num ambiente corporativo, mas entenderam, né, que não fez por querer e graças a Deus ele pegou no dia seguinte. Mas é muito complicado, né? Se você deixar para ver só no final do mês, cresceu Você está demais. morto, você está morto, você está morto, Jean.
Entendi. Cloud, você tem que fazer a sua gestão, fazer a sua observabilidade no menor espaço possível. Se vão ser 2 dias, 3 dias, 5 dias ou semanal, quem vai definir você, quem vai definir a sua equipe, o histórico de custos, né? E o tipo de alertas, o que você criou ao longo de um período X. Sim. Então, essa periodicidade, a única coisa que eu tenho certeza é que ela não pode ser muito grande. No Muito meu entendimento, uma semana aí é o tempo limite para você usar para fazer a sua gestão mais próxima. Eu gosto sensacional. muito de entrar diariamente. Apesar de eu entrar hoje na console, eu não vai ter refletido o custo de ontem, mas Sim. vai ter aí, em média, 24, 48 horas para atualização daquela informação. Mas é uma informação que aquele dado fica na minha cabeça. Então, eu sei que a EC2 ela tinha um custo lá, sei lá, de 5, ela vai manter 5, 5.200, 4.800, ela vai ficar naquilo ali. Se eu pegar essa console em 2, 3 dias, de 5 ela passou para 10, opa, eu tenho que agir aqui agora. Ótimo. Aí chama o engenheiro, chama o arquiteto, chama todo mundo, seu budget report já avisou, enfim, você já tem todo um arcabouço de informação para que você tome, faça ação e reduza, né? E entenda esse custo. E às vezes, ao entender o custo, esse custo tem que ficar mesmo. Boa. Esse aluno foi da GCP que ele teve esse problema. Eu esqueci o nome do serviço Lambda lá, mas ele falou assim, Jean, eu acordei e falei, não, não dá para mim. É complicado, né? É isso Imagina, aí, é isso aí. você, por um errinho apenas, o Billy crescer assim, né? Mas deu certo, conseguiram reverter lá, né? Parou essa automação. Então, É Wagner, muito bacana. obrigado. Era isso, sensacional. Mais uma vez, fantástico falar com você. Quer alguma consideração? Quer algum agradecimento? Estou por sua conta. Então, já é mais é agradecer mesmo. Eu entendo o que a gente pode fazer, né, com base, né, em difundir mais a gestão de curso FinOps. Eu acho que é o nosso papel e, de alguma forma, podemos influenciar as novas pessoas ou quem já tem um pouco mais de mercado para que faça cada vez mais uma gestão consciente do seu custo de cloud, para que a gente não escute, eu vou ter que voltar para o meu ambiente on-premise porque cloud está ficando caro demais, Muito bom. É crescer tá? com consciência, né? Ir para a cloud com consciência. Sim, sim. E lembrar sempre da palavrinha cultura. FinOps é Ótimo. cultura, gestão de custos é cultura. Muito bom, gente. Muito bom, Vaguinho. Pessoal, ó, quero que todo mundo compartilhe esse vídeo, se inscreva, mande seu recadinho do coração pro Vaguinho, para mim, para quem que for. Coloque as suas dúvidas. Se quiser participar com a gente como ouvinte no próximo webinar, coloca lá, quero participar, que nós vamos permitir essa participação. Vamos ter novidades aí. Muito obrigado mesmo, tá? Vaguinho, valeu demais. Tamo juntos sempre, você sabe disso. E vão pra frente que o tempo não para, não. Isso aí, Jean. Obrigado aí pelo mais um convite, podendo estar compartilhando essas informações. Um abraço, querida. Até mais. Um abraço, tchau. Tchau.